O nosso papo agora é sobre saúde. Mais uma vez temos o prazer de receber em nossos estúdios o médico endocrinologista, especialista em metabologia, Dr. Valdinei Garcia. Vamos falar hoje sobre os riscos do consumo excessivo de açúcar, entre outras cositas também, ok? Aproveitando sempre a participação importante aqui do nosso convidado. Doutor Valdinei, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela presença, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Nas últimas participações tivemos quase que de maneira monotemática a pauta Covid. Hoje esse não vai ser o assunto principal, mas aproveitando a sua expertise, o senhor está sempre antenado aí nos artigos, nas atualizações sobre isso. Rapidamente, como é que a gente falava inclusive no intervalo, né, antes de entrar aqui no ar sobre o assunto, rapidamente, como é que está a situação da pandemia hoje, na sua avaliação, e a partir dos dados que o senhor acaba colhendo, e quando é que a gente vai poder observar o início do fim, a queda da curva? Rapidamente, doutor, um cenário sobre a pandemia. Bom, a gente sabe que a taxa índice de transmissão do vírus que a gente utiliza para avaliar a pandemia, ela vem em queda. Ela chegou aí no início de janeiro a passar de 2 essa taxa de transmissão, ou seja, cada 100 pessoas contaminavam pelo menos outras 200. Sim. E agora essa taxa está caindo bastante. E eu acho que até a primeira ou segunda semana de março, pelas previsões estatísticas, a gente deve estar atingindo níveis de estabilidade total. Aí vai ser o momento em que provavelmente nós vamos anunciar medidas como a Europa está anunciando hoje. Sim. A Europa já se adiantou e pela característica já está considerando o quadro como uma endemia em alguns países. E isso vai evoluir. E nós deveremos fazer isso daqui mais ou menos um mês, que é quando o Brasil começou um pouco depois essa onda, né? E nós vamos chegar nessa fase de declarar provavelmente a endemia. A infecção vai continuar, nós teremos picos de infecção de Covid, mas com mortalidade reduzida, porque muitas pessoas já são vacinadas, aquelas que não eram, muitas pegaram agora a Ômicron, então a gente conseguiu uma taxa de imunização boa. Então, nós continuaremos com a infecção, com essa presença do Covid na sociedade brasileira, mas a gente provavelmente vai decretar endemia em meados de março. Tomara. Vamos acompanhar. Agora vamos para a pauta principal, motivo pelo qual convidamos o Dr. Valdinei a bater um papo conosco. Eu li uma reportagem baseada em um estudo recente, até enviei ao nosso convidado, falando sobre alertas, avisos em rótulos de produto sobre os perigos do consumo excessivo de açúcar. E segundo esse estudo, tal qual traçando um paralelo aos maços de cigarro e colocam ali os riscos de consumir aquele produto, fazer isso com alimentos, enfim, produtos industrializados que tenham adição de açúcar, levou a um consumo menor do produto. A gente vai falar também sobre isso especificamente, sobre esse tipo de política pública que pode ou não ajudar a diminuir os níveis de consumo de açúcar. Mas começando do plano mais geral, o açúcar hoje, ele é considerado um vilão, doutor, seja em alimentação para a saúde, porque ao longo da história já tivemos a gordura sendo taxada como a principal vilã. Em outros momentos, o excesso de sal, e hoje fala-se muito no açúcar, no carboidrato, como sendo um inimigo da boa saúde. Vamos começar por aí. Bom, realmente o açúcar, quando a gente fala açúcar, a gente está se referindo àquele açúcar produzido da cana, sim, principalmente. Em alguns países é produzido de beterraba, né? Que na Europa alguns países usam açúcar de beterraba. Então o açúcar, como a gente conhece, para adoçar os alimentos, para dar sabor doce aos alimentos, ele é um produto importante porque ele torna o alimento mais palatável, um alimento mais fácil de ingerir, mais gostoso. Porém, a sociedade experimentou um aumento do consumo de açúcar. Açúcar também é energia. Só que a sociedade experimentou isso ao longo dos últimos 50 anos, até chegarmos num ponto em que as crianças, por exemplo, têm um consumo de açúcar que chega a ser 10 vezes maior do que o consumo de um adulto há 50 anos atrás de açúcar. Muitas mães, você vai ver que adoçam a mamadeira dos seus filhos pequenos com uma quantidade de açúcar imensa. É por isso que o bebê toma aquilo com um sabor imenso, tá bem, sim, doce. E isso acaba acarretando problemas. O que nós estamos vendo é que o açúcar se tornou um problema de saúde pública mundial. A obesidade, que cresceu principalmente nos países como os Estados Unidos primeiro e disparou a níveis alarmantes, chegou aos países menos desenvolvidos, como o caso do Brasil, e nós estamos tendo problemas, e problemas sérios. A população brasileira, nós vamos ter, em breve, 68% da população brasileira acima do peso.
Isso soma os pacientes com obesidade e os pacientes com sobrepeso. Sim. E isso, para a saúde pública, é alarmante, precisa intervir. Alguns estudos ou artigos, quero conversar com o senhor que tem mais embasamento científico para falar a respeito, fazem um paralelo entre açúcar e cocaína, no sentido da resposta que o cérebro e o organismo de maneira geral tem em relação a esse produto. Faz sentido essa analogia? Faz total sentido, porque a gente tem que entender que o que faz a cocaína ser interessante. A cocaína ou qualquer outra droga ilícita, a substância dela vai agir em receptores que estão presentes no cérebro e que vão fazer o cérebro secretar substâncias, inundar o cérebro de substâncias que dão prazer, que dão recompensa. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Quem usa uma droga durante um momento, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tem muito prazer com aquilo, porque os receptores cerebrais liberam substâncias que dão prazer no cérebro. E pasmem vocês, o açúcar também. Sim. O açúcar é capaz de desencadear uma resposta, uma sensação de recompensa no cérebro muito grande. Então, muitas pessoas, às vezes trabalham, se esforçam o dia todo, chegam em casa, se tiver um bolo inteiro, elas comem o bolo inteiro porque aquele açúcar vai oferecer um prazer, vai oferecer uma recompensa. Eu sei bem o que é isso. Então o cérebro, exatamente, o cérebro ele funciona por recompensa. E não desacreditem, açúcar funciona do mesmo mecanismo que uma droga. Quais os principais malefícios do consumo excessivo de açúcar e o que seria um consumo excessivo? Alimentos já tem, alguns deles, o açúcar natural. Outros, existe essa adição do açúcar refinado, o açúcar industrializado. Há uma medida, dá para mensurar o que seria saudável, até que ponto é saudável consumir uma quantidade ou um tipo especial de açúcar? Fala pra gente, doutor. A gente precisa entender que na alimentação, sempre a gente tem que saber que a alimentação tem açúcares, que são os carboidratos, sim, tem gorduras, proteínas, sais minerais e água, né? Na alimentação tem tudo isso. Então, quando você vai fazer o balanço geral do paciente, da pessoa, você tem que analisar o conjunto da obra. O problema é que o açúcar, ele é muito fácil de consumir uma grande quantidade e fornecer muita caloria. Por exemplo, é muito fácil o indivíduo consumir 1.400 calorias se deixar somente em produtos açucarados. Sim. E sobrar muito pouca caloria para proteínas, para carne, para um vegetal, para outras coisas. Então, essas calorias do açúcar são muito fáceis de se ingerir. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa sentar no sofá, assistir um jogo, quem é palmeirense e vai assistir lá a final do Mundial da Aliás, saudações palmeirenses, né? Sim. Estamos aí. Que seja uma final boa. E, por exemplo, um palmeirense está feliz, vai lá sentar para assistir o jogo do Palmeiras. Sim. Se ele pegar um pote de sorvete de 2 litros, que tem uma grande quantidade, vamos pegar um sorvete bem doce, ele come esse pote de sorvete brincando. Se tiver prorrogação, ele come o segundo pote. Por aí. Então, na verdade, o açúcar ele é muito fácil de consumir a caloria. A carne, por exemplo, também tem calorias. A carne, inclusive, a gordura, por exemplo, tem 9 calorias por grama. O carboidrato, o açúcar tem 4 calorias por grama. Só que a carne enfasteia, como diziam os antigos. Exatamente. Você não consegue comer uma grande quantidade de carne com gordura. Agora, o açúcar você consegue. E suco, por exemplo, um refrigerante, uma Coca-Cola de 2 litros. Podemos citar todos os refrigerantes normais. Sim. Eles têm muito açúcar. E você consegue consumir aquilo rapidamente, uma grande quantidade de açúcar. Quando essas calorias sobram no nosso corpo e nós não gastamos toda ela, o que acontece? É energia. A gente vai armazenar em alguma forma para não perder isso. Ela não vai desaparecer, não vai vazar do nosso corpo. E nós armazenamos na forma de gordura. E isso vai para o fígado, isso vai para a gordura visceral, que é aquela gordura que fica ali entre o intestino, que fica aquela barriguinha saliente, e isso começa a acarretar uma série de problemas. Deposita gordura, por exemplo, próximo às artérias do coração, deposita gordura no pâncreas, e aí você começa a ter aumento da chance de infarto, aumento da chance de AVC, aumento da chance de diabetes, aumento da chance de ter hepatite gordurosa no fígado, que é o mal do século 21 talvez seja a hepatite gordurosa. A esteatose hepática, que nós chamamos, quando ela inflama o fígado, faz uma hepatite gordurosa não alcoólica, que nós chamamos. Isso vai ser o mal do século, porque vai levar milhões de pessoas no mundo a cirrose hepática. E por que acontece isso? O excesso do açúcar
estimula o aumento da insulina do corpo, que estimula, a insulina é um hormônio anabolizante, que armazena isso na forma de gordura nos lugares errados. Sim. Então, abusou de açúcar, não se assuste, em poucos anos você vai ter um depósito errado de gordura e vai acarretar sérios danos ao organismo. Quando a gente fala de açúcar, cuidados com a saúde, talvez a primeira doença que se pense é diabetes. Sim. Qual que é a relação dessa doença com o consumo de açúcar? Há fatores externos, de hábitos alimentares, há fatores também genéticos que influenciam, e de que forma tem que ser essa relação do diabético com o açúcar, para que ele possa ter uma doença controlada, além, evidentemente, de medicação. Vamos falar de diabetes um pouquinho, doutor. Então, o indivíduo que está, a relação do açúcar com o diabético e com essa parte, é sempre entender, quando você ingere muito açúcar, você acaba armazenando gordura, porque a forma de armazenar energia é gordura. Então você cria armazéns de gordura. Criou um armazém de gordura, você atrapalha a ação da insulina, a insulina começa a ter que ser secretada em grandes quantidades no corpo, e quanto mais ela é secretada, mais você engorda. Até que vai chegar num ponto que a gordura acumulou tanto nesses órgãos importantes que eles param de funcionar adequadamente. E aí o indivíduo começa a apresentar o diabetes, porque o pâncreas também para de funcionar adequadamente. Ficou diabético. A partir deste momento que ele ficou diabético, o indivíduo na primeira fase ele ganhou o peso. Vai piorando o seu diabetes e com o passar dos anos o diabetes sobe tanto. O açúcar sobe tanto no nosso sangue, porque nós temos açúcar. Sim. Só que você tem que ter a insulina para pegar esse açúcar do sangue e jogar para as células funcionarem. A partir do momento em que a insulina do pâncreas começa a não funcionar mais, você começa a não pegar esse açúcar e o nosso corpo precisa pegar energia. Se eu não tenho açúcar para usar, eu uso o quê? Gordura e proteínas. As proteínas estão nos músculos e a gordura está na nossa reservinha de gordura. Na fase crítica, o indivíduo começa a perder tanto peso, porque ele vai perdendo os músculos e perdendo a gordura. A pessoa fala, olha lá que legal, o indivíduo está emagrecendo, está ficando... Mas na verdade ele está sendo consumido pelo diabetes. Caramba. E é uma perda de peso não saudável. Então a relação de açúcar com diabetes é que o açúcar favorece o ganho de gordura, especialmente gordura abdominal, que vira diabetes e que lá na frente leva a uma magreza excessiva, mas é a magreza de sofrimento do diabetes. Substitutos do açúcar, os adoçantes, existem vários tipos, desde produtos para a gente colocar num simples café ou até aqueles para uso culinário. É saudável? Eles são ferramentas importantes? É para todo mundo esse tipo de produto? Fala sobre adoçantes. Bom, os adoçantes, a gente tem que entender o seguinte: o açúcar tem uma função que é dar sabor ao alimento. Só que o açúcar tem muitas calorias, ele tem energia guardada nele. Já o adoçante também tem o poder de adoçar os alimentos, só que ele tem praticamente nada de caloria nele. Então, são duas substâncias diferentes, dois tipos diferentes de substâncias. Uma tem caloria, a outra não. Os adoçantes são benéficos, tá? Todos os adoçantes, eles têm um papel importante na redução de calorias do açúcar. Fazem mal? Sim. Adoçante pode fazer mal em uso excessivo. Mas eu não conheço ninguém que conseguiu virar um vidrinho de adoçante na boca e engolir. Sim. Porque ele se torna uma coisa quase impossível de engolir aquilo. Então eu não vi ninguém tentar suicídio com adoçante. Se beber 4, 5 vidrinhos de adoçante pode ter um problema? Pode. Mas eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso. O adoçante pode ser usado. Deve ser usado por quem está fazendo controle de diabetes, controle de peso e para quem não quer armazenar essas calorias excessivas do açúcar. Então, o adoçante é uma forma de reduzir, sim, muito. E lembrar que os refrigerantes que são zero açúcar, eles também utilizam adoçante na sua fórmula. Sim. E devem ser utilizados para quem não consegue ficar sem o refrigerante, porque reduz realmente a caloria. Doutor, doenças metabólicas ligadas à questão do açúcar, não para além inclusive do diabetes, como o senhor está falando aí, elas têm se tornado mais frequentes em todas as faixas etárias, de crianças a pessoas mais velhas? Como é que tem sido essa curva em número e também qualitativamente as pessoas que têm apresentado problemas na sua experiência no dia a dia no consultório? É importante a gente comentar, vou comentar por faixa etária. Sim. A criança, por exemplo, se você fornecer uma mamadeira de leite normal, com as coisinhas normais de uma mamadeira que deveria ser saudável, eles vão mamar uma quantia, né, de leite ao dia. Se você adoçar bastante, eles mamam o dobro. Tá? Então as crianças conseguem ingerir muito mais se o sabor ficar muito gostoso. Porque o açúcar faz isso, né? A gente tem que entender que o açúcar dá prazer nisso. Então a criança está ganhando muito peso porque a mãe, para que a criança não recuse,
ela adoça bastante. E aí você tem uma série de problemas, as crianças estão ficando obesas. De cada 10 crianças que se dirigem ao consultório hoje, 5 estão acima do peso. Tá? Esse é um número que é uma realidade. Vou pegar o polo oposto, que são os idosos. Todo mundo que tem um idoso em casa sabe que idoso, por exemplo, não adianta fazer um churrasco para ele, que ele não vai comer um churrasco, não vai comer um bifão. Ele não vai comer porque o idoso perde aquela palatabilidade, o prazer de comer carne. Mas se você fizer um doce bem gostoso, eles comem. Então nós estamos vendo que o grupo de idosos também estão aumentando o peso, porque eles estão trocando aquela fase em que eles não comiam muito, comiam um pouquinho, pela troca do doce, que é uma coisa que ainda eles não perderam o paladar. Então os idosos também estão aumentando o peso, porque está ficando mais fácil o consumo de doce, de açúcar. Isso também não é bom, imagina, porque sobretudo quando há idosos, por exemplo, numa fase em que eles perdem um pouco da autonomia, alguns pacientes com Alzheimer, e aí você tem que ter um cuidador, a própria família, o filho, enfim, o neto. É uma dificuldade fazer com que esse idoso se alimente, nesses casos em que há comprometimento de funções motoras, enfim. E aí, mas ele não quer tomar água, não quer comer arroz e feijão. Mas se fizer ali o suco, exato, ele vai tomar, se hidrata. Se colocar uma papinha doce, consegue comer, mas isso não é bom também, então, infelizmente. Isso não é bom, infelizmente, porque essa faixa etária já tem mais diabetes, essa faixa etária já tem mais riscos, e se você começa a torná-los obesos, lembrar que quando um idoso ganha peso, ele não ganha peso por completo no corpo, ele ganha peso só na barriguinha. Sim. E isso também é maléfico do ponto de vista metabólico, né? O funcionamento do corpo não fica bom. Eles já têm problemas da idade e vão ter os problemas desse desequilíbrio metabólico. Então, esses dois polos já sofrem muito. Sim. Aí vamos passar para a população adulta. A população adulta é aquela que trabalha o dia todo, né? Teoricamente teria menos tempo de estar ali mexendo com a geladeira. Porém, hoje a gente tem os snacks, né? Esses pequenos combozinhos que você leva na bolsa da mulher, você leva em todo lugar, coffee breaks e reuniões de trabalho. Acabou o trabalho, vai para algum lugar e o consumo do açúcar nesses locais também está grande. Porque a gente percebeu, um dado que saiu recentemente, eu estava vendo, depois que você me fez o convite da matéria. Sim. A bebida alcoólica, ela subiu os valores dela. Então essas bebidas que são típicas de barzinhos estão um pouco caras. Exatamente. Então, notou-se um aumento de 65% do consumo de refrigerante nos bares. Quer dizer, no geral, mas... Esse happy hour que as pessoas fazem, especialmente em cidades maiores como São Paulo, capital, estão sendo com refrigerante e não mais com a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica também tem caloria, mas você consome bem menos. Pelo custo dela estar elevado, muita gente migrou para o refrigerante. E pega o refri, toma às vezes mistura com uma dose de um destilado, mas a cerveja está bem cara, vai ficando para fora. Vai ficando para fora. Sim. E aí você aumentou. Então nós tivemos um aumento grande de refrigerante, aumentou também a caloria para esse tipo de paciente. E um exemplo que eu sempre dei, eu já dei aqui, se vocês quiserem saber o que um refrigerante tem de açúcar, peguem um refrigerante zero, o mesmo refrigerante da mesma marca normal, regular que nós chamamos, né? Porque normal os refrigerantes todos eles são. Sim. Tá, mas o regular, coloque os dois em 2 panelas que sejam de teflon, principalmente para não grudar, e você ferva isso. Aqui é zero açúcar, não vai sobrar quase nada, porque a água vai evaporar, vai sobrar um resíduo bem pouquinho no final. Já aqui tem açúcar normal, vai sobrar uma grande quantidade de xarope após. E esse xarope é puro açúcar. E aí você vai ver o tanto de açúcar que tem no refrigerante de 2 litros. É absurda a quantidade de açúcar que há no refrigerante de 2 litros. É muita coisa. Já chegando algumas perguntas, o Roberto Cowboy mandando um alô para todos. Ele fala, você comentou há pouco sobre bebida alcoólica. Eu vou emendar com a pergunta dele. Primeiro, bebida alcoólica causa diabetes? E ele pergunta, se cigarro causa diabetes? 2 perguntas excelentes. Sim. Vamos falar bebida alcoólica primeiro. A bebida alcoólica pode causar diabetes, especialmente na pessoa que é doente pelo álcool, ou seja, no alcoólatra. Sim. Né? No indivíduo que tem o vício do álcool. A pessoa que tem o vício do álcool, ela vai ingerindo álcool em quantidades grandes até que ela pode causar um fenômeno chamado de pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas desencadeada por alterações do álcool. E a pancreatite, ela pode ser repetida várias vezes. O indivíduo bebe muitas vezes, sim, faz pancreatites várias vezes, e quando você inflama o pâncreas, você vai matando as células que produzem insulina, que também estão lá. Então não é incomum eu pegar no meu consultório indivíduos que eu chamo
diabético secundário à pancreatite crônica por alcoolismo. Então o indivíduo bebe tanto que ele causa inflamações no pâncreas e ele fica diabético pro resto da vida. Sim. Então, bebida alcoólica pode levar ao diabetes? Sim, pode levar ao diabetes. E o cigarro? O cigarro é uma pergunta muito interessante. O cigarro, ele é uma substância, na verdade o cigarro tem mais de 2.000 substâncias dentro dele. Sim. A maior parte delas tóxicas e que mexem com a parte que a gente chama de metabolismo intrínseco do organismo, ou seja, o funcionamento natural do organismo muda. Vocês veem que o indivíduo que fuma, ele nunca ganha peso, mas quando ele para de fumar, ele acaba ganhando muito peso, porque as drogas que existem no cigarro interferem demais no nosso corpo. Mas ninguém consegue fumar grande quantidade por muito tempo. Então, de vez em quando, você tem que parar porque você está passando mal alguma coisa. E nesses momentos, você desencadeia uma obesidade visceral imensa e acaba se tornando diabético rapidamente. Notem vocês que pessoas que fumaram 20 anos e precisam parar porque estão com problemas, questão de 3, 4 anos depois estão diabéticas porque vem uma obesidade visceral rebote muito grande em tabagistas crônicos que fumam pelo menos 2 maços por dia. Impressionante, ó. Mudando rapidamente aqui o foco da nossa entrevista, só para trazer uma notícia que chega neste momento aqui no nosso WhatsApp. Agradecer inclusive ao nosso amigo Sérgio Fleury Moraes, do Jornal Debate. Ele acaba de publicar a informação sobre a Secretaria de Educação. O secretário de Educação, o Marco Martellini, pediu demissão do cargo de secretário de Educação. O prefeito Diego analisa um substituto. A informação publicada agora pelo Jornal Debate em seu portal é de que Marco Martellini, até então secretário de Educação, pediu demissão do cargo. Ao longo do programa de hoje, a gente vai trazer mais informações. Para você que chegou agora, estamos ao vivo, hora certa, 13 em ponto. Nosso convidado, o médico Dr. Valdinei Garcia, endocrinologista, especialista em metabologia. Estamos falando sobre os riscos do consumo excessivo de açúcar. Outras perguntas que estão chegando aqui na mesma linha sobre consumo de açúcar no início da vida. Para as crianças. A Jaqueline fala o seguinte: algumas mães tentam postergar ao máximo o contato da criança com açúcar. Tenta até antes dos 2 anos ou antes dos 3 anos, não dá nada que vá ao açúcar. Evidentemente eu falo do açúcar refinado, além daquilo que está presente nos próprios alimentos. Isso é bom? É indicado, é uma pergunta. E a outra, também falando sobre açúcar para crianças, é justamente expor as crianças ao consumo excessivo de açúcar refinado quando pequenos, se pode no futuro acarretar maior risco de uma diabetes, de outros problemas metabólicos devido a esse consumo lá na primeira infância. São as 2 perguntas, doutor. Não, perguntas fantásticas, quem as fez são muito bem formuladas. É importante saber o seguinte: se você ofertar o açúcar muito cedo para a criança, o cérebro da criança interpreta que aquilo é uma fonte de energia rápida, fácil e gostosa. Sim. Depois, para você ofertar qualquer outra coisa saudável, você não vai conseguir. Você conversa com inúmeras mães que com 5, 7 anos a criança, meu filho não come uma fruta, ele não come nada, ele só quer tal coisa. Exatamente. O cérebro dele, ele procura a via mais fácil. Você tem um alimento gostoso, fácil de ingerir, altamente calórico, que é o açúcar, para que eu vou querer comer uma fruta? Sim. Que eu tenho que mastigar, tenho que digerir, que eu tenho que separar as substâncias da fruta para depois aproveitar, é muito trabalhoso para o corpo. O corpo procura o mais fácil. Sim. Então, postergar ao máximo o uso de açúcar na criança é muito importante, porque nesse período você vai estar introduzindo papinhas diferentes, frutinhas, vai estar introduzindo alimentos aos poucos na criança, e ela precisa desenvolver um paladar que seja repleto de alimentos diferentes. Mas o açúcar é o gostosão do alimento. Claro. Se você colocar o açúcar muito cedo, ela não vai querer outro tipo de alimento. Aliás, quando a gente quer brincar com um coleguinha, que a pessoa ela é meio enjoada, entre aspas, para comer, você tem um paladar infantil, só gosta de coisa muito doce, muito salgada. Exatamente. Não prova pratos um pouco mais diferentes. A gente brinca, o paladar infantil, inclusive. Exatamente. E vamos dar um exemplo clássico. Quantas mães já não viram alguém que quando a criança está chorando, pegava a chupeta, dava uma molhadinha nela, passava no açúcar e punha na boca da criança. A criança para de chorar? Na hora. É o cocaine para criança, brincadeira à parte aqui. Exatamente. Então, essa é uma característica que chama atenção. Sim. O açúcar deve ser postergado na criança, e porque você precisa criar um paladar
amplo na criança, experimentar todos os tipos de alimento para que o cérebro dela desenvolva, olha, esse alimento é bom, esse aqui também é gostoso. Postergar até quando? Olha, o máximo que você puder. Não ter contato com bala, com açúcar refinado? Não, isso é evitar. Sim. A primeira dentição da criança é uma dentição frágil, não é definitiva. Senão você vai ter uma destruição. A mamadeira, por exemplo, muito tempo. Tem crianças que mamam até 4, 5 anos de idade. Sim. Mamadeiras puro açúcar. Você destrói essa dentição primária da criança e ela vai demorar ainda para desenvolver os dentes permanentes dela. Então vai ter uma série de problemas. Então é importante que evite e evitar a obesidade infantil. Claro. Uma criança que fica obesa antes dos 2, 3 anos de idade, a chance dela ser obesa na idade adulta é de 90%. 90%. 90%. Porque você acostuma o corpo com aquele perfil. Entendi. Então o seu cérebro entende que ser gordinho infantil quer dizer que você ser gordinho na idade adulta é normal. Uma criança que já nasce graúda, a pergunta é minha agora, viu? Graudão, como eu dizia os mais antigos também. Primeiro, qual seria um peso considerado padrão? Criança que nasce com mais de 4 quilos. Há risco dessa criança ser obeso depois na vida adulta? Pergunta excelente. Tudo tem a ver com açúcar. Tem a ver comigo também, eu nasci com 4,8 kg, né? Se uma criança nasce entre 2,5 kg e 3,5 kg em média, é a média de uma criança nascer. Sim. Quando ela sai da maternidade, ela sai com um pouquinho menos de peso, que quando ela nasce, ela perde um pouquinho de alguns gramas e depois... Mas entre 2,5 kg até 4 quilos, tudo bem. Mas se a criança nasceu com mais de 4 quilos, você pode ter certeza que a mãe dessa criança teve um problema. Diabetes estacional. E o diabetes estacional é o quê? Os hormônios que a placenta tem, às vezes atrapalham a ação da insulina. E fazem com que a mãe desenvolva um diabetes estacional. Então, a mãe vai produzir um pouquinho mais de insulina, então vai passar para o bebê mais insulina e mais açúcar. Lembrar que o bebê não come, né? Ele usa, através do cordão umbilical, ele usa o que a mãe tem. Se vem bastante insulina e vem bastante açúcar, eu vou ganhar energia e a insulina é um hormônio anabolizante, eu vou crescer. Então o bebê cresce mais. Se o bebê nasceu macrossômico, ou seja, acima do tamanho normal para a idade estacional dele, ele tem uma chance extremamente aumentada de 3 coisas: ser diabético no futuro, ser obeso no futuro e de ter uma série de desequilíbrios metabólicos no futuro. Então, lembrar, toda mamãe, quando vai fazer o pré-natal, vai acompanhar com o seu obstetra. É importante fazer os exames que o obstetra pede, porque ele detecta essa alteração precocemente. Sim. E o tratamento feito no endocrinologista daí vai corrigir o diabetes estacional para impedir que essa criança nasça com essa alteração e você já esteja programando essa criança para que ela tenha lá na frente problemas. Lembrar que a gente herda da nossa mãe a parte genética. Certo. Mas existe uma coisa chamada de epigenética. A epigenética não está escrita nos genes. Ela é uma alteração que acontece nos genes através de um fator externo. Por exemplo, expor uma criança a açúcar excessivo na barriga da mãe... Você vai mudar os genes da criança. Você interfere nos genes, isso chama epigenética. Caramba. Então você está mudando a prole, os seus filhos já vão ter problemas. Então se uma mãe adquire problema na gravidez, ela vai criar um problema no gene dessa criança e essa criança já vai ser mais obesa e os filhos dessa criança vão passando à frente. Por que a gente fala que o diabetes e a obesidade estão piorando com o tempo? Estão piorando com o tempo, por quê? Porque cada geração que passa, que vai aparecendo mais, você vai, por epigenética, você vai introduzindo no gene da pessoa. E tem se tornado predominante e aí vai na sociedade. Cada vez mais presente. Nós prevemos que daqui talvez 30 anos nós tenhamos uma geração extremamente doente devido à epigenética agindo dessa forma. Impressionante, dados impressionantes realmente. Algumas manifestações chegando aqui, boa tarde. Nas creches municipais aqui de Santa Cruz, nós fazemos esse trabalho de não ofertar açúcar às crianças. Deve ser alguma merendeira. Deixa eu ver quem está mandando pra gente. A Isabel. Um abraço para Isabel. A gente não oferece não oferece açúcar para as crianças pequenas. Mas a Isabel disse que é muito difícil fazer esse trabalho, porque os bebês, as crianças até 3 anos, eles estão acostumados a comer açúcar em casa. Então chega na creche, há um trabalho nutricional de não oferecer açúcar, mas é difícil para as merendeiras, para as monitoras, porque as crianças estão acostumadas em casa. Olha que relato impressionante. É um relato impressionante e lembrar que esses serviços todos, né, a gente tem que entender que os serviços educacionais, eles têm, além da presença dessas profissionais que são competentes, tem uma equipe de nutricionistas, de pessoas que orientam isso e tem todo um trabalho por trás disso. Eu acho que a única coisa que falta, talvez,
que eu acho que é importante, acho que quando a criança vai entrar na creche ou ela vai entrar na escolinha, o que quer que seja, eu acho importante que haja uma reunião entre os professores, os pais, né, dos alunos, para que haja uma explicação, e aqui essas profissionais nutricionistas, sim, né, vão lá e deem uma aula, porque eu acho que muita mãe, pela inexperiência e por ter pouco tempo, ela faz o que é mais fácil. Certo. Que é dar o açuquinha na boca, porque aí a criança para de chorar, a criança não faz manha. Então, eu acho que ter uma aulinha no primeiro dia de aula, uma aulinha voltada para mostrar os benefícios, sim, eu acho que você educa. Se você tiver 100 mães numa reunião dessa e você salvar 30, educar 30, já é um grande lucro. E um trabalho de formiguinha, em 5, 10 anos a gente muda o paradigma disso. Outras mensagens rapidamente aqui no WhatsApp 997726104. O Leandro Escatambulho mandando boa tarde. Tinha um slogan antigo que dizia: Antártica, uma paixão nacional. Uma vez na capa da revista Veja saiu a seguinte manchete da sua reportagem principal: açúcar, a verdadeira paixão nacional. De fato, o açúcar está presente na cultura brasileira. Inclusive, tivemos um ciclo econômico importante, que foi o próprio ciclo do açúcar. A gente tem uma questão cultural da doçaria portuguesa, que também influenciou nos nossos hábitos aqui. Mas imagino que hábitos, aqueles que são ruins, a gente muda. Hoje temos conhecimento suficiente para tentar mudar, mas de fato, eu me lembro inclusive dessa capa, né, da Veja, botando o açúcar como paixão nacional. E né? O brasileiro consome, comparado a outras sociedades, a gente consome mais ou menos açúcar do que os americanos, do que europeus. Tem esse dado, doutor? Tem esse dado. Nós estamos entre os 5 maiores consumidores de açúcar do mundo, tá? Mas agora, se você fizer um dado comparativo, em poder aquisitivo médio populacional, nós somos o primeiro país em termos, aqueles que ganham um pouco menos por pessoa, que mais consome açúcar em relação aos países. Porque esses países europeus e americanos, eles são bem mais ricos do que nós em termos de renda per capita, por pessoa. Então, se você comparar, por nós termos menos dinheiro, é estranho que nós consumamos mais açúcar. Porque aparentemente, acreditava-se que o açúcar é um alimento barato. Sim. Ele já foi, mas hoje não é mais. Então, na verdade, o açúcar é um alimento relativamente caro hoje, porque se você for ver, meu filho vai comer uma merendinha bem açucarada. Se ele comprar uma caixinha de suco, um refrigerantinho, qualquer Sim. coisa que tem, é caro. E mesmo assim, por ser um país que não tem uma renda per capita tão alta na média brasileira, a gente tem um consumo de açúcar extremamente alto comparado com os países ricos. E nós estamos entre os 5 maiores consumidores de açúcar. Até porque nós temos facilidade, né? Nós somos produtores Sim. de uma grande quantidade de açúcar, inclusive exportamos açúcar para o mundo. E você falou bem, um ciclo econômico brasileiro, que foi o ciclo do açúcar, né? A gente sabe que o Brasil foi o produtor de açúcar durante muito tempo, sim, porque era uma iguaria, né? O açúcar naquele período era uma iguaria. Pouco açúcar existia no mundo. Então era interessante que as colônias produzissem açúcar. Mas hoje a gente vê que o açúcar, muitas usinas que produzem álcool e produzem açúcar, têm a capacidade de fazer as duas, optaram hoje por quê? Açúcar. O açúcar está com valor melhor do que o álcool. E olha que nós andamos de carro pra caramba. Verdade. Então o açúcar ele compensa porque é uma paixão nacional. Mais uma participação do nosso ouvinte no WhatsApp 997726104. Ó, tem um meia-culpa aqui, ó. O Edward tá ligado no programa, fazendo uma revelação. Olha, Diego, minha mulher às vezes me mandava de mamar, né, na mamadeira pro nosso filhinho caçula, e ele reclamava, não queria. E eu ia escondido, né? Colocava uma colherinha de açúcar na mamadeira e ele mamava tudo. Eu fiz mal. Diz ele aqui agora, fazendo brincadeira à parte, né? Também tudo a gente vai aprendendo, os conhecimentos adquiridos, mas que fique de alerta aos papais de hoje que não se deve fazer isso. Aliás, tentar adiar ao máximo o contato da criança com açúcar, né, doutor? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante comentar também, depois desse relato dele, é que o açúcar é tão parecido com a droga que no começo você coloca uma colherinha, a criança mama tudo. Daqui a pouco você vai ter que pôr 2, porque uma já não agrada mais. Daqui a pouco serão 3. Existe a tolerância, a dependência da substância, cada vez você tem que aumentar a quantidade para você atingir o mesmo prazer e recompensa. Então, assim como a droga você aumenta, o problema é que a droga você tem overdose, então sim, você morre se abusar muito da dose. E o açúcar não, você vai aumentando indefinidamente. Tem gente, a gente sabe que tem muita gente que faz o quê? Coloca um pouquinho de leite, tipo leite ninho mesmo, joga 3, 4 colheres de açúcar, umas 3, 4 colheres de achocolatado, mexe tudo aquilo, põe um pouquinho de água, mistura aquilo,
e come de colherada. Isso é comum. Isso aí na minha época de universitário a gente chamava de larica, né? Mas tudo bem. Mas tô ligado, sim. Isso é comum. Então a gente sabe que a dependência do açúcar ela aumenta com o tempo também. O Edson Nunes pergunta: açúcar mascavo é mais saudável do que açúcar refinado, branco, simples? Bom, é importante a gente entender que existem processos químicos que fazem o açúcar. Todos eles são calóricos, tá? Para o açúcar ficar branquinho, como vocês veem, o açúcar bonitinho, branquinho, passa por uma série de processos. O primeiro deles que sai é o mascavo. O mascavo ele é amarelado, né? Dourado, meio cor cobre. Depois vem o açúcar demerara, que é mais um processo químico. E depois você vai chegar no açúcar branquinho, que é o açúcar que passou por mais processos químicos. Todos eles têm a mesma quantidade de calorias. Sim. Porém, por outro açúcar ter uma cor diferente, por ter um aspecto diferente, não se sabe, mas as pessoas consomem menos. Então o açúcar demerara e o açúcar... Na Europa, eles compram muito açúcar demerara brasileiro. Certo. Porque é um açúcar intermediário, ele não é o cristal ou o refinado Sim. clássico. Porque esses, quanto mais branquinho for o açúcar, mais ele se mistura fácil e mais você põe em quantidades maiores. Come mais. Come mais. Então, o processo químico, agora, a quantidade de processos químicos para chegar no açúcar cristal e refinado são muito maiores. O açúcar mascavo, ele é, de certa forma, um pouco mais saudável porque tem menos química para produzir. Para a gente caminhar por fim da entrevista, doutor, o que fazer da porta de dentro para casa, os hábitos que as famílias têm que adotar para tentar manter um padrão de vida mais saudável no que diz respeito ao consumo de açúcar e, principalmente, política pública. O que funcionaria? A gente propôs essa conversa a partir de um estudo, indicando que campanhas nos rótulos dos produtos, falando dos malefícios do açúcar, podem ajudar a diminuir o consumo. Quero saber se o senhor concorda, se acha viável esse tipo de campanha, ou se um outro tipo de abordagem deveria ser feito, seja em escola, veículo de comunicação, repartições públicas. O que o senhor pensa a respeito disso? Bom, os veículos de comunicação, nós temos que entender que eles vivem de marketing. Sim. Tá? Enquanto não houver uma conscientização da indústria toda que tem que mudar isso, que igual a indústria de bebida alcoólica, ela prega, beba com moderação. Sim. Embora quanto mais você beber, mais eles ganham dinheiro. Por quê? Porque se você beber demais, você passa muito mal, você desenvolve doenças e o álcool se torna um problema de família. E aí a família fica contra o álcool. Então, Sim. beba com moderação, porque nós queremos você de cliente para sempre. A indústria do açúcar vai ter que entender a mesma coisa. Consuma o açúcar com moderação. Porque nós queremos ter você vivendo 90 anos e consumindo o nosso produto. Porque se você ficar diabético, se você ficar obeso demais, você pode morrer muito antes disso e não consumir o nosso produto. Então a indústria vai ter que se conscientizar que tem que existir consumo do açúcar com moderação. E a indústria também tem que compreender que essas campanhas vão acontecer. Tá? Só alertando você que no Brasil, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia está discutindo junto com a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, um imposto específico sobre os produtos açucarados. Então, tá para vir aí, tá para ser aprovado em breve, vai aumentar um imposto grande. Então, o produto açucarado será muito mais caro, pagará um imposto muito maior do que o produto Diet Light. Então, nós vamos ver. Antigamente, a gente escutava o que das famílias? Produto Diet é mais caro que produto Sim. normal. Regular. Verdade. A partir de pouco tempo nós teremos um imposto sobre o produto açucarado e o refrigerante açucarado, por exemplo, vai custar 30%, 40% mais que o refrigerante zero. Então essa é uma realidade. Vai haver essas campanhas, isso é uma realidade. A quantidade que diminui é muito variável de povo para povo. O que nós notamos, o estudo que você me mostrou, um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, o que nós notamos é que realmente dá uma diferença de 17% Sim. em consumo de 2 meses. 17% menos consumo de calorias. Porém, na população mais pobre, essa diferença é menor. Então, a gente nota que a população mais pobre consome muito açúcar. Porque talvez seja uma das formas mais importantes de prazer que essa população tenha. Sim. Então, nós vamos ter que aliar essas campanhas no rótulo e vamos ter que aliar um imposto maior. Porque aí a pessoa vai pensar economicamente em não comprar o produto regular, que é o com açúcar, e comprar o produto zero açúcar, que é um produto que tem mais barato, e aí você vai estimular. Então nós vamos ter as duas coisas, a campanha no rótulo Sim. e vamos em breve ter um imposto maior no produto açucarado. Uma última pergunta, doutor. Mel, Ana Paula que mandou aqui, seria mais saudável para criança? O ideal é inclusive evitar o mel nessa primeira fase? Não, nessa primeira fase evita inclusive o mel. O mel, ele é mais saudável porque apesar dele ser tão açucarado e tão calórico quanto, eu não conheço
conheço ninguém que come 3 colheres Sim. de mel assim, porque ele é mais forte, ele tem um sabor mais forte, né? Ele tem outra substância além do açúcar. Mas nessa primeira fase, segura o mel também. Utilize os alimentos, a criança tem que entender que ela precisa de caloria, mas não precisa, ela não conhece sabores. Sim. Tudo que você oferecer para uma criança e falar, nossa, isso é gostoso, o cérebro dela vai interpretar que seja gostoso. E o principal fator que dá sabor a um alimento está no nosso cérebro. Se chama fome. Procurar comer quando se está com fome. Não adianta você, vamos falar a frase certa, Sim. socar 10 vezes comida numa criança. Se ela nem está com fome, você soca a comida nela. Então você precisa, quer estimular ela a comer um alimento diferente, ela tem que estar com fome. A fome estimula o cérebro a ter prazer com o alimento. Aí você faz um alimento bem coloridinho para criança, legumezinhos coloridos, outras coisinhas, frutinhas coloridas. Aquilo estimula os olhos. E você dá para a criança com um olhar muito bom, você come também. Faz uma cara de feliz e gostoso. A criança vai interpretar da mesma forma. Então você precisa oferecer e precisa ser criativo. Mas o principal fator que faz uma criança comer se chama fome. Então não precisa fazer muito marketing, precisa ter fome. Ela não quis o prato na hora? Deixa guardadinho, daqui a 2 horas oferece de novo. Exatamente. Vai roncar o estômago dela, ela vai comer ali o prato. A fome é a necessidade de tudo. Mas e sabedoria dos antigos também, né? O melhor tempero é a fome. A ciência prova que de fato é isso que tem que ser feito. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez uma aula, uma entrevista muito interessante, leve ao mesmo tempo informativa, profunda, trazendo dados bem embasados. Tenho certeza que assim como nós que estamos aqui no estúdio, quem nos ouve e nos assiste no Facebook pode aí ter acesso a conhecimentos muito valiosos. Para as crianças, para os jovens, para os adultos. Agora é pegar esse conhecimento e tentar colocar em prática, né, apresentador? Para mudar a situação aí da saúde que não tá nada bem, não. Doutor, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Rápido intervalo, confirmando a hora certa, agora 13